Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conexão IDL, do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje a gente tem a honra e o grande prazer de receber Francisco Simeão, empresário que nos deu a honra, né, doutor Francisco, ou doutor Simeão, como o senhor prefere, de um tempinho de estar aqui conosco para a gente debater alguns assuntos que interessam a sociedade. Como vai? Tudo em ordem? Tudo em ordem, na medida do possível. Né? Dando início à nossa conversa, e como é de praxe com o Instituto Democracia e Liberdade, a pergunta que a gente sempre faz ao convidado é: qual é o entendimento sobre democracia e liberdade? O senhor poderia falar um pouquinho? Bom, o Instituto, que é um instituto liberal, sedimenta todas as suas ações em cima dessas duas palavras, democracia e liberdade. E a liberdade é o que ajudou a fundar os Estados Unidos da América. O país foi erigido sobre a palavra freedom, que é a liberdade, e a democracia. São as coisas mais fortes do nosso mundo moderno, sem dúvida nenhuma, que dá a todos a condição de corrigir os enganos, desenvolver a sociedade, promover justiça social, sem dúvida nenhuma. Não é perfeita, a democracia não é um regime perfeito, mas é o melhor que existe no mundo. Então, o Zé Richa dizia: se um dia a gente achar que a democracia não está bem, a gente tem que corrigir com mais democracia, que provavelmente alguém está falhando nesse quesito. Mas o senhor está falando em democracia, liberdade, que nos remete à cidadania, né? E o senhor é o patrono do projeto Bom Aluno, né? Que é muitas pessoas em casa, inclusive, não conhecem a fundo. O senhor poderia esmiuçar o assunto? O projeto Bom Aluno é uma contribuição. Meu sócio, Luiz Bonacim, filho e eu, que eram os únicos donos da BS Coe, decidimos dar à sociedade como contrapartida ao sucesso que o Brasil nos proporcionou, com oportunidades ao longo da nossa vida. O Bonacim começou a trabalhar com 8 anos de idade e eu com 10 anos. E tivemos muitas oportunidades na vida e que soubemos aproveitar. E o Brasil realmente foi muito pródigo em nos gerar essas condições. E nós queríamos dar uma contrapartida à sociedade. E entendemos que a forma de contribuir com a sociedade é exatamente na educação. Nós temos tantas comprovações no mundo inteiro, como a Coreia, como o Japão, Finlândia, né, que se desenvolveram a partir da formação dos seus cidadãos. E nós percebemos que a classe pobre não tinha condições de acesso a um estudo de qualidade. E nós criamos o Bom Aluno 24 anos atrás, em 1993, com um projeto que persiste até hoje, de 200 crianças selecionadas nas favelas, nas periferias, com renda muito baixa, familiar, para dar a ele uma oportunidade de estudar inglês, estudar espanhol, estudar computação, ser orientado na melhor forma de aproveitar bem os estudos. Conseguimos, junto à Sociedade de Ensino, que é a maior contribuinte desse programa Bom Aluno, né, todos os colégios de Curitiba, com bolsas de estudo nos melhores colégios. Pois é, uma coisa que é deixar claro para eles de casa é que são alunos da rede pública que têm boas notas nas escolas e aí são indicados e eles são incentivados desde dos 11 até a faculdade. Eles são selecionados na rede pública, até porque são pobres e lá se encontram, mas são os melhores alunos. São talentos que o país vinha perdendo e que precisava dar a eles oportunidade para que eles não só melhorassem a vida deles, como pudessem contribuir com a nação. Essa filosofia. No primeiro ano, eles continuam na escola pública, até para ver condições dessa transição. Uma adaptação. Uma adaptação. E depois, uma negociação com a sociedade de ensino, os colégios, que nos oferecem bolsa. No primeiro momento era 50% de bolsa. Depois o sucesso foi tão fantástico de todas essas crianças que a rede de ensino resolveu nos privilegiar com 100% de bolsa. E eles vão para a escola particular e se desenvolvem.
né? Vão estudar inglês, vão estudar espanhol. Parece que são duas Pelo línguas, menos né? duas línguas estrangeiras. Inglês obrigatório, espanhol opcional, pode ser Italiano, outra língua. E se desenvolve. Alguns têm pendor para línguas e acabam estudando 2, 3, 4 línguas estrangeiras. E se tornam fluentes, estudam computação e vêm se desenvolvendo. E chegam ao vestibular. Com esse preparo, tenho uma orientação pedagógica, psicólogos, pedagogas e dinâmicas de grupo com as famílias. Até teste vocacional, fiquei sabendo, né? Tem uma orientação nesse sentido, exatamente, né? porque a família tem que estar integrada no processo. Tem que, mesmo pobre, morando numa casa humilde, tem que ter um lugar especial para essas crianças estudarem. Elas precisam ter um apoio na família. E o pai e a mãe devem acompanhar o boletim, interagir conosco. Tem que ter uma orientação que se complementa em casa. Eles absorvem, inclusive. O projeto Bom Aluno sempre se convenceu que não teria condições de dar essa assistência familiar. Eu não poderia assumir o lugar do pai ou da mãe, ou de quem cria, avó, tia, alguém que adotou. E precisava haver essa somatória de esforços. E daí nós selecionamos, inclusive, na família. A seleção ela termina com a visita no lar. São 5 etapas, né? São 5 etapas que se completa lá. E essa criança entra e depois chega ao vestibular. Alguns anos depois, chega ao vestibular. Então, acho que tem uns 20 vestibulares até hoje, ou talvez 19, nunca um aluno deixou de passar no vestibular. Temos 100% de aprovação no vestibular, que é uma marca que não existe em programa nenhum no mundo. Pois é. E isso... Né? Durante esses 20 anos de vestibulares, 100% é realmente algo fantástico. E mais do que isso, 43% dos aprovados passaram em primeiro, segundo e terceiro lugares. E depois, os maiores talentos, aqueles mais esforçados, vão para a pós-graduação. E alguns raros vão para doutorado. Eu fiquei sabendo que tem gente até na NASA, né? Nós tivemos 3 alunos na NASA. Gente que foi para a Embraer, depois foi para a NASA. Nós temos uma menina que está hoje numa universidade americana. Em Princeton, né? Que eu Princeton. Ganhou uma bolsa de estudos. Aliás, ela se aplicou para 5 universidades no mundo, as melhores. E Princeton E escolheu Princeton, que ofereceu $75 mil de bolsa por ano. Nossa. E com isso é suficiente para ela pagar a universidade e se manter lá nesse período. E isso também da rede pública, Essa né? menina tinha passado antes pela NASA. E o tema que ela escolheu para defender o seu trabalho, a sua monografia, foi um trabalho sobre água do Amazonas. Isso interessou muito a NASA e depois interessou as universidades. E ela está se especializando nisso, que é um tema de muito interesse no mundo inteiro. Pois é, e eu soube também que existe uma retroalimentação, né? Que os formados ainda têm filosoficamente, quando o programa foi implementado, em 1993, nós fizemos várias reuniões com muitos alunos, estimulando a que cada um deles ajudasse 2 alunos depois que tivesse formado. Um primeiro, 12 anos depois, que é o tempo que leva do amadurecimento, né? Para completar o curso do primeiro grau, depois o curso colegial e universidade, são 12 a 13 anos, se não for para doutorado. Depois disso, então, que ele ajudasse alguém, né, com o custo, porque o custo do meu aluno, da forma como ele foi planejado, é muito baixo. Qualquer aluno desses, na média, custa R$3 mil por mês. Só que da forma que é feito, e como as escolas particulares de Curitiba, e também outros 6 programas que foram exportados pelo país, no Brasil inteiro, a sociedade de ensino participa com bolsas. E como essas crianças vão para o vestibular e são os craques no ProUni, quer dizer, todos têm bolsa do ProUni ou passam na federal, também não existe pagamento de mensalidades. Com isso, os R$3 mil de média, ele acaba virando R$700 por mês.
Então o aluno assumiria um compromisso de R$ 700 por mês para fazer a mesma coisa. Isso é um case que é curioso, né? Como as pessoas... É um case de sucesso, né? Que sem dúvida. Se você alimentar... Né? Por exemplo, uma escola, uma universidade dos Estados Unidos tomou conhecimento, nos ofereceu bolsas para alunos de férias fazer intercâmbio nos Estados Unidos, o Juniata College na Pensilvânia. E até pouco tempo as nossas crianças, antes da crise, né, iam todo ano para lá. E faziam os cursos, ficavam fluentes em inglês, ganhavam experiência internacional, porque se juntavam com outros 3.000 alunos de todas as partes do mundo, que também vinham se especializar, e dava isso um gabarito fantástico. E voltavam pela Disney. Passavam lá 10 dias na Disney, dentro do orçamento, e naturalmente tinha aquilo que só gente rica tem. E mudavam a cabeça. Tornavam-se uma cabeça globalizada, com uma visão maior, e naturalmente é um sucesso depois na sua vida profissional. E lá no Juniata College nós tivemos aí algumas disputas. Por exemplo, nós tivemos um aluno que foi o melhor aluno em inglês lá, ganhando dos americanos, né, nos testes, quer dizer, coisas fantásticas. Tivemos aqui primeiro lugar na Federal, primeiro lugar na Católica, tivemos vários primeiro lugar geral nas universidades. Quer dizer, crianças, talentos que o país vinha desperdiçando, né, na periferia, gente pobre que não teria condições. E que assim ganharam essa oportunidade. Filosoficamente, os alunos deveriam então, depois de formados, na medida das suas possibilidades, ajudarem outros. Mas isso não se materializou. E nós constatamos o seguinte: o povo brasileiro é muito egoísta, não tem compromisso com a pátria. Os problemas são de alguém, são do governo ou são da sociedade. E essas crianças não vinham cumprindo o seu dever filosófico, aquilo que nós combinamos com eles lá atrás, sem documentos, sem contrato. E a partir de 2016, nós resolvemos modificar. Fizemos uma grande reunião, 600 pessoas, lá no Curitibano, pais, mães, diretores, alunos, professores, e falamos, gente, nós temos que mudar isso, que existia um comprometimento maior. Então nós vamos ter um contrato. Quem entra tem que fazer um contrato de ajudar um. Da mesma forma que recebeu ajuda, vai ajudar outro. Porque a única forma de, junto com a sociedade, o programa Bom Aluno se eternizar. Porque nós não somos eternos. Meu sócio e eu já estamos na faixa dos 70 anos, temos mais, sei lá, 15 anos de vida, e daqui 10, 15 anos, se a gente morre, e os herdeiros e sucessores não têm eventualmente nenhum comprometimento, né? Isso a gente não pode obrigá-los, e aí o programa vai sucumbir. Então ele tem que sobreviver. E para isso, quando entra, faz um contrato. É um contrato que é assistido pelos pais, com esse comprometimento. Quando se formar, e somente assim, quando se formar e estiver empregado, começa a vigir o contrato. E ele confirma esse contrato com 18 anos, quando passa na universidade. E já tem casos Já tem. Hoje, 30% do total até hoje já estão contribuindo com o Bom Aluno. E, naturalmente, nós programamos que essa contribuição ela fosse muito suave nos primeiros tempos. Né? O primeiro ano, R$ 65 por mês. Segundo ano, R$ 95. É gradual. Terceiro ano, R$ 130, até chegar a 90% do valor, ou seja, ele recebe benefício durante 12, 13 anos e devolve, corrigido isso de acordo com o que for custar, por 20 anos. O que é perfeitamente viável. Né? E esperamos que vai funcionar. E dentro dessas condições que eles têm de toda a base intelectual e aí, né? O que falta no Brasil não é caridade. Eu não acho que os meus sócios e eu somos caridosos. Mas eu estou convencido que nós somos comprometidos. Nós temos compromisso com o país. E todos nós temos que ter compromisso com o nosso vizinho, com as nossas famílias, com o município, com a pátria. Tem que ter um sentimento de pátria. O que a gente verifica de uma forma muito consistente nos Estados Unidos, por exemplo. O americano, ele é voluntário para as guerras. Né? Ele quer defender a pátria, quer defender os valores, quer defender o direito à liberdade.
e a defesa da democracia. Nós precisamos ter esse sentimento no Brasil. É uma questão de mentalidade que a gente De mentalidade. Né? E a nossa mentalidade não foi desenvolvida assim. Mas o Brasil precisa ser reformado, inclusive na filosofia. Pois é, o senhor citou, né, Finlândia, Hong Kong, a Coreia do Sul, o Japão que se reconstruiu através do conhecimento. A gente essa cultura deveria, no Estado, vamos falar assim, né? O Brasil não tem saída, a não ser a educação. Desde o kindergarten, né? Desde o jardim da infância, precisa que haja um desenvolvimento e precisa sedimentar valores, não é? As famílias precisam interagir com as escolas, precisam estar melhor conectadas com a escola, para que a família dê educação em casa, para que as escolas deem desenvolvimento técnico, mas nessa comunhão seja sedimentado os valores. E valores sedimentados com compromisso com a pátria, com o vizinho e com a família, sem dúvida isso se traduz na nação, isso se traduz nos nossos políticos. Hoje, eu me atrevo a dizer aquilo que algumas vezes já disse, foi muito criticado, é que nós hoje, que criticamos tanto o nosso Congresso Nacional, se você fizer uma avaliação muito gelada disso, você vai ver que o nosso Congresso Nacional hoje é um extrato melhorado da sociedade brasileira. Porque você vê aí, nós temos aí o Lula, não é? Processado, já condenado, ladrão sem dúvida nenhuma, o que o PT fez, e a sociedade lhe dá 35% de intenção de voto ainda. Pois é. Quer dizer, a sociedade acaba se vendendo por favores pequenos, por Bolsa Família, quando esse benefício dessas doações, não é, de toda a natureza, através de ONG e tudo, elas precisavam ser modificadas, precisam ser traduzidas em oportunidade. Pois é. A pessoa precisa conquistar as coisas que ganha, não é, para se valorizar, para ter autonomia, para ter condições de opinar, de votar na política, inclusive. Né? Pois é, a gente estava falando que o que eu vou abordar agora faz parte de todo esse contexto, né? A gente está falando de mentalidade, etc. Mas a gente vê que nesse período que o senhor apontou, inclusive, do PT, do período Lula, os 2 mandatos, depois da Dilma até o impeachment, a gente vê que houve uma estrutura de pensamento que é chamada Revolução Cultural Marxista, etc., que, de certa maneira, ainda ela está presente nessa forma de pensar do brasileiro, né? E o senhor percebe alguma mudança desse ponto para frente? Parece que sim, né? Uma pequena mudança, eu acho, nos últimos tempos, até pela constatação de que o comunismo, né, essa filosofia marxista, não é? Ela não deu certo em lugar nenhum no mundo. Não tem um país do mundo que tenha enveredado por esse caminho que tenha dado certo. Então a sociedade hoje já começa a apoiar radicais de direita, não é? Que também não é uma boa. Não é? Extremismo, né? Extremismo nunca é bom para lado nenhum. Mas a sociedade já está se mostrando cansada dessa utopia da esquerda. Né? E, naturalmente, está mudando um pouco. Mas o que me impressiona é quando você vê o pessoal mais pobre e mais dependente do Estado, mais dependente de favores, como até o Bolsa Família, como eu citei, você até entende, né, que a pessoa não se desenvolveu. Mas quando essa filosofia está nos professores, nas universidades, me perdoe o termo, mas essa burrice de não conseguir enxergar as coisas, isso realmente assusta. E precisa ser modificado. E só pode ser modificado quando você der real oportunidade das crianças conviverem com fatos e ter uma educação realmente de alto nível, sem uma doutrinação partidária, sem uma doutrinação filosófica de esquerda ou direita, ou seja, de que for. E a gente vê hoje os princípios, os fundamentos, todos quase que se desconstruindo, né? A gente vê doutrinação desde como o senhor falou, do prézinho, né? Até as universidades. Mas enfim, a gente voltando para a questão do Estado. O senhor, como a gente conversou, o senhor é sócio, foi
proprietário da BS Cowie, né? Sim. E aí tinha também um projeto sobre o lixo pneu, não é? E dessa questão do Estado, desse Estado burocrático e interesseiro, vamos dizer assim, e o senhor teve uma história curiosa, né? Nós tivemos uma luta que a imprensa denominou Guerra dos Pneus, que começou em 1995, até um pouco antes. E durou até fechar a fábrica da BS Cowie em 2007. Então durou, nós sustentamos essa guerra por 16 anos. O que aconteceu? As grandes multinacionais dos pneus, Goodyear, Firestone, Pirelli e Michelin, elas conseguiram do governo o favor da proibição da importação do pneu usado. E nós trazíamos o pneu usado europeu, né, principalmente da Alemanha, para transformar a sua carcaça, utilizar a sua carcaça como matéria-prima e fabricar o pneu remoldado, que é um pneu novo de novo. O remold, né? O pneu remoldado. E a BS Cowie ficou famosa no Brasil inteiro, porque nós trazíamos esses pneus, fabricávamos um pneu novo de novo e dávamos garantia de para rodar 80 mil quilômetros e 5 anos contra defeito de fabricação. Por quê? Partíamos de uma carcaça de um pneu muito melhor do que o fabricado no Brasil, porque lá na Alemanha os veículos andam a 200 km por hora em estradas perfeitas, que não danificam as lonas e tudo. E o pneu, para rodar essa velocidade, precisa ser muito mais forte. E vindo aqui, nós tiramos a borracha velha do pneu e colocamos uma borracha nova, e o pneu era um pneu mais forte do que os pneus novos do Brasil, que não tinha garantia de rodagem. Né? De rodagem, não tinha. E tinha garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. Só que os pneus no Brasil acabamos se danificando por buraco na estrada, por defeitos da infraestrutura. Né? E acabavam não durando 5 anos também. E quando nós viemos com um pneu vendendo por 50%, 60% do preço do novo, foi um sucesso total. Mexeu com... Mexeu. E essas empresas achavam que o desenvolvimento do remoldado no Brasil não teria limites. E, na verdade, tinha limite. Nós chegamos ao limite. Foi a primeira fábrica do mundo a produzir 200 mil pneus por mês. Anteriormente, a fábrica maior do mundo fabricava 100 mil pneus por mês. Se dizia que era impossível você, no mesmo lugar, ter uma fábrica de 200 mil. Mas nós trazíamos a matéria-prima do mundo inteiro, né, dos melhores lugares, principalmente da Europa. Então não havia sentido nenhum dar certo, como de fato deu. Mas mesmo trazendo matéria-prima de fora, existia uma limitação de medidas, de características dos pneus. Nós não poderíamos aumentar de 200 mil, mas eles acharam que a gente ia aumentar e conseguiram um favor de governo. Por portaria, proibiram a importação. E nós entramos na justiça dizendo que, de acordo com a Constituição, o artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não existia lei, portanto, portaria não podia proibir a atividade econômica. E continuamos importando. E essa luta acabaram, então, tentando fazer uma lei no Congresso Nacional. E lá a ministra Doroteia mandou um projeto de lei e nós organizamos uma equipe de 35 jovens, homens e mulheres, treinamos e levamos vídeos, fomos para a Europa, fomos para os Estados Unidos, filmamos e elaboramos um vídeo e trouxemos para exibir para os parlamentares, para os deputados, para os senadores. Para mostrar a situação. Mostrar a real, a verdade. E dizendo que havia mentira, que havia ilações. Que era um lobby. Uma lobby que nós, então, estávamos defendendo a nossa tese. E mostramos esses vídeos, 2 ou 3 vezes, vídeos diferentes, para 483 dos 513 deputados. E para 70 e tantos senadores. E mudamos a cabeça do Congresso Nacional. E as votações foram para diversas comissões e ganhamos todas as comissões. E ao final o governo retirou o projeto de pauta e manteve a discussão. E essa guerra do pneu durou mais de 16 anos. E durante essa guerra, o que era o grande argumento? Que o Brasil estaria importando lixo dos países desenvolvidos para simples disposição do Brasil. Então no projeto de lei, nós fizemos um substitutivo, dizendo que
para importar ou para produzir pneu do Brasil, haveria que ter uma contrapartida ambiental. Então, quem vendesse, fabricando pneu novo no Brasil, deveria provar que coletou no meio ambiente brasileiro 5 pneus para cada 4 colocados no mercado. Importados ou fabricados aqui. Imagina a reação das multinacionais, porque além de não estar conseguindo um benefício efetivo, iria ter um encargo. E dizia que reciclar pneus era inviável economicamente. E aí, com a retirada dos projetos de lei do Congresso Nacional, nós elaboramos um texto para o CONAMA, dentro dessa filosofia, e apresentamos no CONAMA. E conseguimos convencer os conselheiros a estudar isso na Comissão Temática do Meio Ambiente. E essa discussão se alongou por 18 meses, por 1 ano e meio, de 98 até 99. E finalmente foi aprovada na comissão e encaminhada para o conselho do CONAMA. E daí todo mundo levava como certo que pelo arquivamento da obrigação ambiental, que é a resolução CONAMA 258/99. Mas nós não nos conformamos. O ministro, a favor do arquivamento, o IBAMA, a favor do arquivamento, e o lobby todo, na certeza de que ia arquivar. E nós corremos o Brasil inteiro, conversamos com todos os conselheiros, todos não, mas a maior parte dos conselheiros do CONAMA, levando esse argumento de que era fácil, que nós já estávamos iniciando os trabalhos aqui no Paraná e que eu entendia, eu como empresário, eu estava assumindo um compromisso para nós mesmos. Nós dependeríamos do sucesso e dessa possibilidade para continuar vivos. E nós convencemos. E foi a voto no dia 28 de agosto de 99. E foi aprovado por 77 votos a favor, 14 contra e o restante 9 votos ou 11 votos brancos. E a resolução CONAMA foi aprovada. E o IBAMA resolveu não regulamentar. Fizemos um acordo com a Petrobras para triturar o pneu lá, misturando com xisto betuminoso, aumentando a produtividade de óleo e gás. Fizemos um acordo também com a Votorantim, passamos a processar os pneus nas fábricas de cimento, de forma ambientalmente adequada, aprovada pelo IBAMA. Provamos que era possível e, quando foi aprovada, a resolução determinava que ia ter 2 anos de prazo para todo mundo se adequar. Ela era auto-aplicável. E nós passamos a aplicar, mas determinava ao IBAMA que regulamentasse. O IBAMA não regulamentou. Quando foi em 2003, já com um volume enorme de pneus coletados no Paraná, e nós criamos aqui o programa Paraná Rodando Limpo, que foi um sucesso, eu vou falar para ele em seguida, e nós entramos com uma representação criminal contra o presidente do IBAMA, pedindo a prisão dele por não ter regulamentado, contra os presidentes das multinacionais, pedindo também a sua prisão, por não estar cumprindo o que era determinado, auto-aplicável. Em Brasília, o IBAMA disse que a resolução CONAMA não era lei, portanto não podia obrigar ninguém a cumpri-la, dizendo exatamente do artigo 5º da Constituição, uma barbaridade. O CONAMA, tudo que faz, tem o argumento do IBAMA que tem força de lei. E nesse caso o IBAMA disse que não tinha por causa da Constituição. Conforme o freguês, E conseguiu que o juiz de primeira instância desse ganho de causa ao IBAMA. Nós não nos conformamos e fomos para o Tribunal de Brasília. Falamos com o desembargador Souza Prudente pessoalmente e demonstramos a ele a barbaridade do que estava acontecendo e ele deu uma decisão exemplar. E deu 72 horas para o presidente do IBAMA regulamentar sob pena de prisão. Até hoje me odeiam por isso, claro. O IBAMA me tem como um inimigo do Estado. E, naturalmente, as multinacionais nem se fala. Me processaram, eu processei eles e essa luta ficou bacana. Como é que está isso hoje? Qual é a situação atual? Afinal, foi regulamentada, foi exigida, as multinacionais foram multadas naquele ano em 27 milhões, obrigadas a cumprir, e se materializou no Brasil a coleta dos pneus velhos e a limpeza do meio ambiente. Isso nós fizemos. E aqui no Paraná fizemos muito mais. Fizemos um acordo com o governador Requião na época, para que nos desse o comando do Paraná Rodando Limpo sobre a Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente. Nós iríamos fazer o que faltasse para o governo, que já
tinha obrigação de muita coisa de fazer. Por exemplo, tampas de caixa d'água recebiam milhões do Ministério da Saúde, do Meio Ambiente de Brasília, e não se instalavam nas caixas d'água, nos residentes. Enfim, existiam verbas. Então eu queria o quê? Potencializar o uso dessas verbas, e o que faltasse nós, BS COI, complementaríamos, que seria toda a estrutura de coleta no Paraná, pagamento pelos pneus e a destruição. E nós queríamos erradicar a dengue no Paraná em um ano. Essa era a filosofia. Paraná rodando limpo, para erradicar a dengue no ano de 2003. E o governador nos deu mão forte, a Secretaria da Saúde nos ajudou substancialmente, nós pedimos para eles nos criarem 10 mandamentos. O que nós deveríamos fazer em todas as residências do Paraná para essa asepsia. Porque é uma vergonha no século XXI nós estarmos convivendo com dengue, chikungunya, zika vírus, que é uma questão só de limpeza, de asepsia. Não precisa remédio, não precisa nada. Precisa limpar. Só cuidado. Então o que nós devíamos fazer? Aí a Secretaria da Saúde formulou 20 quesitos. Falou, olha, tem 20 coisas a fazer. Então, nas residências, a bromélia, não podia deixar juntar água, a latinha de água do cachorro, as piscinas, tampa de caixa d'água, 20 fundamentos. Falei, bom, tá bom, né? Porque Moisés tinha 10 mandamentos, mas de lá para cá é uma inflação danada. É justo pensar 20, né? E daí nós selecionamos 6.000 coletadores de resíduos sólidos no Paraná. Organizamos em cooperativas, algumas já existiam, e nós criamos canais de comercialização para os resíduos sólidos, com a ajuda da FACIAP, da Federação da Indústria, das associações comerciais, das prefeituras, e juntamos isso num mutirão e viabilizamos a valorização do resíduo sólido, que era a remuneração dos coletadores, que passaram de 60, 80 reais por mês na época de remuneração para 600, 800 reais. Muito mais do que o salário da época. Né? E foi um sucesso. E daí eu defendi a tese que acabou sendo vitoriosa de selecionar uma parcela boa né, desses coletadores com talento, bons de conversa, bons vendedores, né, porque não precisa ser instruído para ser vendedor ou para ter poder de convencimento, e os nomeamos agentes honorários de saúde. Então eles tinham um botão no peito, outorgado pela Secretaria da Saúde, um diploma em casa que veneravam como a estátua do Criador, né? E orgulhosos, e a missão deles era ir casa por casa e dizer, minha senhora, nós estamos aqui, eu sou agente honorário de saúde, nós viemos aqui para ajudar a defender a saúde da sua família, do seu marido, das suas crianças, e nós temos coisas que devem ser feitas em todas as casas. E então listava e dizia, os efeitos disso? E a senhora, por favor, o lixo, a senhora separa dessa forma e uma vez por semana eu venho aqui buscar, não se preocupe. Ou seja, era a remuneração dele. E ele passou a ganhar. Um ano depois, nós vimos oficialmente, o Ministério da Saúde definiu que dos 10.800 casos de dengue de 2002, haviam sido reduzidos para apenas 27 em 2003. Isso no nosso estado, né? No nosso estado do Paraná. Ou seja, 99,7% de redução. Ou seja, zerou a dengue. Aquilo tinha que ser continuado e estendido para todos os estados. Nós fomos ao ministro na época conversar para que isso fosse obrigação para todo mundo, que era fácil de fazer. Nós estávamos fazendo aqui no Paraná. Ninguém sabe no Paraná que a BS COI, junto com o governo do estado, zeraram a dengue no Paraná em 2003. E agora, um vexame nacional 16, 15, com todas as crises de chikungunya, de vírus que a gente está convivendo aí. E as crianças sofrendo as consequências, né? Sofrendo, claro. Isso é fácil de fazer. A gente entra com esses dois temas que o senhor trouxe, né? Do projeto do Bom Aluno, essa da BS COI, a gente percebe que o Estado está falhando, né? Como é que o senhor enxerga hoje a situação do... O Estado precisa ser reformado. É um gigante que foi construído, foi erigido com a finalidade de proteger a sociedade, de criar benefícios para a sociedade, mas está se retroalimentando e pagando o seu próprio custeio. Ele está maior. Está faltando recurso para os programas sociais, porque ele está gastando com ele mesmo.
Então nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Há que existir uma reforma do Estado. Ele tem que deixar de ser mastodôntico como é, e lerdo, consequentemente. E precisa ser reduzido. Também, né? O Estado precisa reduzir. Nós precisamos privatizar todas as empresas que, bem julgadas, precisam ser privatizadas. Né? A maior parte delas, sem dúvida, não tem razão de existir. Tem que ir para a iniciativa privada, que é muito mais competente. O Estado tem que regular a atividade, tem que policiar a atividade. Mas nós temos que privatizar o que for possível, reduzir o tamanho do Estado no essencial, né? e cuidar de segurança, de saúde, de escola. Né? Privatizar a escola naquilo que for possível privatizar, principalmente na área de universidade. O Estado tem que se ater fundamentalmente no primeiro e segundo grau. Não é? Sem doutrinação, né? Sem doutrinação, sem dúvida nenhuma. E as escolas, porque se você tem uma base boa e você integra a sociedade e cria um sistema de bolsas, quem tiver condições de ir para a universidade, acaba indo. Não é? E o exemplo está aí, os Estados Unidos é assim. Pois é. As universidades dos Estados Unidos não são públicas. Não é? Não, são financiadas por... São financiadas, existe... Né? E lá existe uma filosofia. Fortunas, até por causa da legislação nos Estados Unidos, fortunas são doadas à universidade por ex-estudantes. O que não acontece aqui, eu nunca ouvi falar de alguém, de um empresário, deixar dinheiro para a universidade. O Bill Gates fez isso, Steve Jobs, né? Muitos outros exemplos, enfim, né? Quantos? Grandes fundações, e muitos né? alunos, muitos ex-alunos, mas inúmeros, não é? Que contribuem para e aqui não há essa motivação. Pois é. O senhor acha que a gente vive uma crise de liderança? Por exemplo, o senhor tem essa cabeça, esse pensamento e está aplicando a sua forma de pensar, a sua filosofia. Mas a gente parece que os grandes intelectuais, aqueles que deveriam, em tese, liderar essa revolução do pensamento aqui, estão escondidos ou existem? Infelizmente, nós vivemos um período com muita carência nessa área. Né? E a grande razão, eu não me canso de dizer, é falta de compromisso. Se a pessoa, desde a tenra idade, tiver compromisso com a sociedade, dizer, o compromisso com a família, eu sustentei meu pai, minha mãe, meus irmãos, de um ponto para frente na minha vida. Era esse o ensinamento que a geração anterior trazia para as famílias, ou seja, os pais cuidavam dos filhos até um ponto, os filhos cuidavam do pai depois. Hoje não existe isso mais. É o individualismo, né? Hoje existe o individualismo. Pensamento a curto prazo. E se você tem um treinamento desse comprometimento, quando você é pequeno, é jovem, é criança, e você leva isso para a tua vida. Aí você tem um compromisso com os teus vizinhos, você tem compromisso com o município, você tem compromisso com a sociedade, com a pátria, não é? Então... Aqui soa até falso, demagogo, você dizer a palavra patriotismo, né? Você defender a tua pátria, isso parece que soa até mentiroso. E isso precisa voltar a existir. Pois é, o princípio, o conceito de família também está sendo corroído, de certa maneira, por alguns grupos, né? Estão querendo destruir esses princípios que o senhor está propondo. E a gente está enxergando, está vendo que são justamente esses fundamentos. Esses são os maiores valores. Os valores que precisam ser... O compromisso, ele nasce na família. Ele nasce na família e se estende, se multiplica, se potencializa ao longo do desenvolvimento do jovem, não é? E do empresário maduro. Tem que ter compromisso. Hoje é comum, o empresário diz assim, isso aí é compromisso do governo. Bom aluno é compromisso de governo. Pois é. Isso não é comigo, eu já pago uma fortuna de tributo e o Estado tinha que fazer isso. O Estado tem obrigação, cobra muito tributo, né, sem dúvida nenhuma, não há segurança jurídica no Brasil, infelizmente. Para a Receita Federal e as receitas estaduais, o empresário acaba sendo um bandido na sua avaliação. Explorador, né? Explorador. Aquele discurso. Quer dizer, nós precisamos mudar isso. O empresário, o empreendedor, ele tem a obrigação, se ele tivesse talento,
ele tem a obrigação de empreender para gerar riqueza, gerar tributo, gerar emprego. Ele tem a obrigação de fazer isso. E os órgãos públicos, a sociedade, precisa valorizar esse sacrifício, esse esforço. E o empresário, ele muito mais cria do que usufrui. Porque trabalha tanto que não tem tempo nem de gastar. Não tem tempo nem de levar uma vida fácil. É porque... Não é? E precisa ser valorizado. Precisa ter seus parâmetros, seus freios, não é? Sua disciplina. Naturalmente tem que ser fiscalizado. Né? Porque que é o natural, né? Do natural, processo mas precisa haver mudança. E nós temos hoje uma carência de liderança que chega a ser insuportável. Não é? O senhor acha que esses líderes estão escondidos ou eles não existem? Rapaz, eu chego a pensar que eles não existem filosoficamente. Eles não existem. Como existe uma falta de compromisso, eles não desabrocham. Essa crise não é só do Brasil. O Brasil é mais grave. Mas essa crise de liderança nós estamos vendo no mundo. Veja os Estados Unidos na última eleição. Pois é. Não tinha ninguém, tiveram que colocar o Trump lá. Pois é, e o nosso... Porque já a esquerda nos Estados Unidos já não conseguia chegar na alma dos americanos, e eles tinham a esperança de que alguém com uma filosofia nova pudesse corrigir os desmandos que estavam acontecendo. A gente está vivendo uma situação muito similar, né? Porque o discurso da esquerda se esgotou e aí não tem credibilidade para avançar. Por outro lado, a população espera esse salvador que o senhor está falando, ou né, alguém que conduza. A gente está vivendo, talvez a gente tenha um Trump aqui na nossa, em 18. Pois é, eu não acredito que nós tenhamos o Bolsonaro similar, aqui, né? por exemplo, né? Porque essa radicalização, ela não deve existir nem à esquerda nem à direita. O comprometimento, né, com o desenvolvimento, com a justiça social, ela precisa ser feita pela meritocracia, sem dúvida nenhuma. Agora, o que o Bolsonaro vem dizendo que todo mundo nessa quadra que a gente vive quer ouvir? Ele diz assim: eu vou melhorar, valorizar a polícia, o exército, e vou combater os ladrões, os meliantes, o que todos nós queremos. A falta de segurança no Brasil nos conduz a ouvir essa possibilidade de salvamento. Não é? Eu acho que a gente tem que levar o conhecimento de quem está nos assistindo, é que não é só o presidente que é a eleição de uma pessoa que vai mudar esse sistema, né? A gente tem que prestar atenção, sobretudo no deputado federal, no senador, ou no nível mais próximo, no vereador aqui, né? No deputado estadual, né? Nós temos que ouvir também o plano de governo do Álvaro Dias, que é o nosso senador aqui, que é candidato a presidente da República, pelo Podemos, que é uma opção, não é? Nós temos que avaliar todos os programas, todos os projetos e rezar para surgir aí mais liderança para disputar a eleição do ano que vem, né? Nós temos lá em São Paulo o Alckmin e o João Dória, né? Um dos dois deve ser candidato também. Mas você tem razão. Não adianta eleger só o presidente, tem que eleger o Congresso Nacional. E seria ótimo que nós pudéssemos ter aí, sei lá, uma renovação de 60%, 70% do Congresso. O povo brasileiro devia ser muito crítico, muito cuidadoso na eleição de 2018. Quem estiver envolvido em falcatrua, quem estiver sendo processado, tem que avaliar bem. Esse é o momento, né? É o momento de fazer uma mudança. Transformação, né? Inclusive, na sequência, criar condições para uma reforma do Congresso Nacional. Por que 513 deputados e 81 senadores, 3 por Estado? Para quê? Pode ter 2 por Estado, pode ter 300 deputados. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado e do Congresso. Sem dúvida temos que fazer isso. Isso desdobra em assessor, imagine toda essa estrutura. Veja, né? O comprometimento da máquina, de todo um programa, um projeto para o futuro, deve ser discutido e o eleitor deve eleger aqueles que estejam comprometidos com esse tipo de proposta. O senhor está falando... É a grande chance. O momento é esse, né? O momento é esse. Há que se reformar o Estado, há que se reformar o Congresso. Pois é. Isso E o povo tem que se reformar também. O povo tem que mudar a orientação, tem que mudar a filosofia. Pois não pode ficar acreditando... E nós temos todos no Brasil
de nos esforçarmos para ajudar as escolas, ajudar o desenvolvimento da educação. Só que, por um lado, a gente está falando em reforma, só que os professores, alguns são viciados em doutrinar a criança, em doutrinar adolescente. Eu passei pela universidade também, na universidade a gente vê agora na pós-graduação também, então a gente tem que ficar, quem está em casa tem que ficar atento a todos esses sinais, que sem observação disso não tem mudança, né? Não vai ter mudança. Né? Nós temos que exercitar a meritocracia, nas escolas inclusive. Por exemplo, a sociedade, eu, empresário, e outros empresários, sem dúvida nenhuma, faríamos um fundo para premiar os melhores professores. Então, os melhores professores poderiam ganhar um salário a mais, não do governo, ganhar da sociedade. Da sociedade, um prêmio né, para o seu esforço, para o seu desenvolvimento, para o seu sucesso. Como é que mediria a qualificação da professora? Pela nota dos alunos, pela satisfação dos alunos, pelo IDEB de cada escola. Nós deveríamos desenvolver isso. Eu li hoje, vindo para cá, estava ouvindo no rádio, que parece que 50% das crianças são analfabetas funcionais, não sabem ler, não sabem fazer contas básicas. Então, quer dizer, a sociedade inteira deveria valorizar o professor, prestigiar, premiar e cobrar. E eliminar quem não serve. Pois é. Dá a sensação que não é? Quem não serve. E, sem dúvida, se você desse para o melhor professor da escola, aquele que tivesse determinado sucesso, você desse um 14º salário, um 15º salário no final do ano, você faria, inclusive promoveria um divisor de águas. Fala assim, olha, quem for bom vai ser premiado, né? Quem não for bom vai ser criticado. Ou seja, a meritocracia precisa ser a filosofia na escola e em todo quanto é lugar. Pois é, a gente fala e depois acaba retornando para o mesmo ponto. Existiu nesse período do PT esse pensamento do assistencialismo, de que o Estado tem que prover e que a pessoa não é responsável por ela mesma, né? Enquanto ela não tiver essa consciência que a pessoa ela é responsável por si, porque o que ela plantar hoje ela vai colher depois, e que não vai existir um milagre, ou que vai existir um terceiro que vai subsidiar e que vai fazer com que a vida dela seja melhor. Enquanto não mudar esse pensamento, a gente vai ficar correndo atrás do cachorro, correndo atrás do rabo. Em lugar nenhum, todos são iguais, né? As pessoas são diferentes. Alguém se sacrifica mais, alguém se esforça mais, alguém é mais talentoso. E precisa haver essa diferença. Há que se punir quem não produz, não é? Quem não tem comprometimento, quem não tem esforço pessoal, e há que se privilegiar quem tem, até para que haja motivação. Né? A gente está falando de reforma de pensamento, reforma. O senhor é empresário, como é que o senhor enxerga hoje o ambiente é hostil, essa burocracia que se instalou no país? Não é hostil. A burocracia é insuportável, né? Isso precisa ser mudado de qualquer jeito. Você, para abrir uma empresa aqui no Brasil, você leva meses. Para fechar, leva anos. Quer dizer, você não existe lógica. Né? Nós fechamos a BS Cohen e nós temos lá documentos de 30 anos das nossas atividades. Tem que ficar armazenados. Nós temos um pequeno armazém com todos os documentos. Lá, vivo. De vez em quando, a empresa encerrada e tudo, nós temos fiscalização ainda. E você tem que ter tudo, porque se você não tiver, por presunção, você é multado. Pois é, e essa, vou chamar de burocracia, colocar um R a mais aí, impede investimento estrangeiro também, né? Que faz falta para o país, sobretudo nesse Sem momento. Dúvida, né? Essa falta, a falta de credibilidade é que está impedindo que o fluxo de capitais que sobra no mundo venha para o Brasil. Se você analisar a economia no Brasil, o que aconteceu? Os empresários, os produtores, a agricultura, o agrobusiness, de maneira geral, disseram um ano atrás, ou um pouco mais, disseram assim, não quero mais saber de Brasília, vou parar de ver isso aí, vou cuidar da minha vida, vou desenvolver, vou criar e vou dar a minha solução aqui caseira. E a economia do Brasil
começou a melhorar. Uhum. Se você analisar pura e simplesmente o que acontece dentro do Brasil, nós já passamos a crise. Uhum. Nós não estamos mais em crise. Já Os nossos números são bons, está existindo, já não está havendo mais desemprego, ao contrário, está havendo um reemprego, Um reaquecimento do mercado. um reaquecimento do mercado. Que faz todo o Ou sistema seja, nós girar. estamos prontos para ter credibilidade. Uhum. Estou convencido até, que vai acontecer um ganho de credibilidade com as eleições de 2018. Uhum. Isso acontecendo, os capitais do mundo virão para cá. E aí Até porque se você, o dinheiro está sobrando no mundo hoje, sobra dinheiro em todo lugar no mundo. Para investir nos Estados Unidos é uma competição tão cruel e com lucros tão pequenos que não há motivação de investir lá. Na Europa, parecido. Nos países asiáticos existe o medo. Né? por causa do sistema deles. Por causa do sistema. Então, sobra dos países em desenvolvimento O o Brasil como uma país joia, continente, um país continente, com 5 mil quilômetros de praia, um povo maravilhoso. O povo brasileiro é trabalhador, é criativo, Não, e tem- não tem compromisso, infelizmente, foi mal educado, mal criado, mas de sentimento é ótimo, não briga, não faz guerra, não tem briga religiosa, É trabalhador também, né? é muito trabalhador e é criativo. É muito trabalhador o brasileiro, é impressionante como é bom trabalhador. Eu já tive 6 indústrias. E com respeito, com dignidade ao trabalhador e com uma interação, todas as empresas que eu administrei foram campeãs de produtividade. Isso eu devo à qualidade do trabalhador brasileiro, que é ótima. E são criativos, inclusive. Então há esse desenvolvimento. Nós não temos problema de furacão, nem terremoto, nem maremoto, nem tsunami. Não temos problema nenhum. Não temos nem problema de enchente. O problema de enchente é má administração pública. As cidades construídas na beira do rio que daí enche em o rio, determinados né? momentos sobe o nível das águas, ou as cidades que não têm um bom escoamento das águas pluviais, os esgotos todos entupidos com lixo, com má gestão. Não temos nem esse problema. Infraestrutura, né? Que daí é outra coisa, Infraestrutura né? que se abrir para o mundo, capital mundial, constrói a infraestrutura que a gente precisa. Pois é. Precisa abrir, precisa ter credibilidade. Eu acho que teremos credibilidade. Eu estou convencido que a partir de 2019 não há governo que segure o desenvolvimento do Brasil. Vai desenvolver. Quase que Apesar natural, de nós vai desenvolver, Uhum. porque tem tudo para desenvolver, vai haver credibilidade, já está começando a acontecer, os números são muito atraentes e vai acontecer o fluxo de capital, que é o que está faltando. E aí, Porque vindo o que esse falta capital, pronto. É para quem está em casa que tenha consciência, né? Que enxergue o que estão fazendo hoje, o que fizeram no passado, não cair em discurso, não cair em narrativa, né? E votar de uma forma coerente, né? Nós temos que fazer essa promover uma transformação. grande revolução no Brasil. E essa grande revolução chama-se voto. Cada um dos brasileiros precisa pensar bem no seu voto no ano que vem. Ele precisa tirar do Congresso Nacional quem não merece estar lá representando o povo brasileiro e levar para lá uma nova leva de pessoas comprometidas. E nós precisamos ter o talento e a sensibilidade para saber escolher. Com essa crise foi uma grande lição, né? Sem dúvida. Foi A uma única grande lição. lição que nós tivemos nos últimos tempos foi essa. Se não ficarem atentos a isso, aí... É uma bela de uma lição, sem dúvida. Porque todo mundo, quando o ensinamento, né, de um país que está bem, que está confortável, ele não pega, né? Mas o ensinamento pela crise, por Pela algo dor, que né? fez você sofrer, fez você chorar, sem dúvida você aprende. Agora Não dá é pra- possível que não aprenda. Não dá para repetir, Então, né, o erro. é o grande momento de haver uma revolução no Brasil, e a revolução é pelo voto. É a grande preocupação. E, naturalmente, o voto, ele vem coroar aquilo que eu disse antes, que é o compromisso. Todos nós temos que ter mais compromisso. Compromisso com todos, com a família, com os amigos, com o vizinho. Tem que haver compromisso, não tem que ter caridade, não. Pois é. E não- Eu, bom aluno, por exemplo, que nos vai um bom volume de nossos recursos, e é um sacrifício hoje, principalmente com essa crise, não é? Eu não acho que seja caridade. Eu não vejo como caridade, eu acho que é um compromisso. compromisso, né? É um Cidadania. compromisso. E todos os nossos alunos
Eu não quero que eles tenham também o sentimento que receberam caridade. Eu quero que eles sejam imbuídos dessa filosofia, que eles terão com os próximos que virão. Só assim que a gente vai assim, construir um país melhor. Não tem outra forma. Nós temos que cuidar do país. E essa história de dizer que não vou votar em branco porque não é comigo, que alguma coisa se resolve, já foi muito pelo contrário. Foi comprovado que não. Eu nunca votei em branco na minha vida. Nunca votei em branco. Já errei meu voto, mas acho que sempre tem um menos pior. No mínimo, quando você não tiver opção, tem um menos pior. E a gente vai ajustando. E você tem que ter esse compromisso, não só com você mesmo, como com quem te cerca. Essa filosofia tem que permanecer. Se a gente quer democracia, nós temos que exercê-la. Exato. E esse é o processo, né, da evolução. Esse é o processo. Tá joia. Muito obrigado. Hein? Obrigado, senhor. Você de casa, mais uma vez, obrigado pela companhia. E fique atento, fique ligado que a cada semana a gente tem um convidado da estirpe, do gabarito do Dr. Simeão aqui, que nos ilumina bastante. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.